tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. O meu nome é Marisa Araújo, sou professora de Ciências e hoje vamos ter aula do 6º ano, tá? O tema é Sistema Muscular. Quero mandar um abraço especial para os alunos lá de Marliéria, e em especial o aluno Daniel, tá? Um abraço para você. Bem, o que nós vamos aprender na aula de hoje? Na aula passada a gente já viu sistema esquelético, que se interage com o sistema muscular, que existem as articulações, né? Então, nessa aula de hoje, nós vamos continuar nesse assunto, mostrando essa interação sistema muscular, o sistema nervoso, esquelético, e mostrando as funções do sistema muscular, tá? E também vamos entender algumas doenças do sistema muscular. Vamos lá. Sistema muscular e suas funções. Quais são as funções dos músculos? Nós temos várias funções. Primeiro, produção dos movimentos corporais. Eu já disse a você que o sistema muscular está integrado com o esquelético, que foi nossa matéria da aula passada, né? Fazendo então aí a alavanca que vai movimentar os nossos membros, né? Mas além dos movimentos corporais, os músculos também, eles estabilizam as posições corporais, tá? Eu necessito da força muscular para manter aquela posição. Além disso, os músculos são responsáveis por movimento de substâncias do nosso corpo. Aí, professora, como assim? Vocês vão conhecer que até mesmo os nossos vasos sanguíneos possuem músculos. Então, ele vai ajudar ali na circulação do sangue. O coração, por exemplo, é um órgão muscular, né, que vai também aí ser importantíssimo para bombear diversas substâncias. Outra função importante é a produção de calor. O nosso músculo realiza trabalho e nesse trabalho ele gasta energia e também produz calor. Quando a gente corre, a gente não sente um calor? A gente sente que a temperatura aumentou? Então, nós vamos aprender isso devagarzinho aqui de acordo, né, com a passagem dos slides. Então aqui mostra uma imagem, né, de um homem com um sistema muscular, tá? Nós temos mais de 600 músculos, tá? Observe aqui a contração e produção de movimentos. Aqui temos uma ginasta olímpica, né, fazendo a ginástica olímpica, uma acrobacia. Vocês conseguem imaginar quantos músculos e ossos ela deve estar movimentando nesse momento aqui? Será que o sistema nervoso está aí interagindo? Eu preciso do sistema nervoso para fazer um movimento muscular? Então, gente, logicamente, o organismo tem que estar aqui saudável, né? Com todos os sistemas integrados, funcionando bem em harmonia, para que ela consiga exercer toda essa série de movimentos com bastante habilidade. Bem, mas professora, o músculo é um órgão. Se ele é um órgão, ele é formado por tecido. Se ele é tecido, ele é formado por células, que é a unidade fundamental dos seres vivos. E nós temos células variadas aqui, olha, eu tenho o tecido estriado esquelético, o tecido estriado cardíaco e o tecido liso. E tem diferença, então, na célula. Olha, primeiro, no estriado esquelético, que forma aqui, ó, os músculos ligados ao esqueleto, ligados ao movimento, as células são alongadas, né, compridinhas. Elas são estriadas, tem esses riscos aqui, ó, transversais, que eu vou explicar mais para frente o que são essas estrias, que são proteínas que estão ali no citoplasma, tá? Proteínas que vão fazer a contração. Elas são cilíndricas, né, parecendo um tubinho, multinucleadas, tem muitos núcleos, que são aqui esses pontinhos de roxo, tá? A contração desse tecido, ele é rápido e voluntário. Como assim, Marisa? O que quer dizer voluntário? Olha, nesse momento agora, estou fazendo esse movimento com a minha mão. Eu ando, então eu quero fazer esse movimento. Então, o movimento voluntário, ele depende da minha vontade. Então, esses músculos respondem à minha vontade, tá? Agora, nós temos o músculo, o tecido estriado cardíaco, que também é alongado, estriado, ramificado.
Nós temos o núcleo aqui mais central, um núcleo só por célula, unidas por esses discos, né? Isso vai ajudar ali na contração. E a contração é rápida, é rítmica e é involuntária. Gente, pensa, involuntária, é o contrário. Eu posso, nesse momento, dar aula para vocês e preocupar assim, tenho que bater meu coração. Já pensou? A gente não pode preocupar em bater o coração. Então, o batimento cardíaco é um ato involuntário. Eu não tenho controle sobre ele, tá? Não depende da minha vontade. E aqui o músculo liso são células também alongadas, afiladas nas extremidades, né? Mais fininhas, com núcleo também. E eu já não percebo aqui essas fibras, né? Por isso que eu chamo ele de liso. Ele também tem as proteínas necessárias para a contração, mas a disposição dela não mostra assim essa estria aí. E a contração é mais fraca, mais lenta e mais involuntária também. Por exemplo, o intestino nosso tubo digestivo tem músculo liso. Quando eu saí de casa para vir para cá, eu comi uma maçã. Esse alimento está descendo pelo meu tubo digestivo, mas é de modo involuntário, eu não estou controlando isso. Então, diversos músculos do meu corpo estão trabalhando, apesar de eu não estar controlando isso, ok? Vamos ver então aqui um tecido muscular estriado esquelético. Então, aqui eu coloquei o desenho de um braço, tá? Esse braço aqui, ó, eu mostrei aqui o osso, o músculo, e vocês percebem que eu fui fazendo subdivisões? Então, olha só, eu tenho aqui um conjunto de fibras, quando você pega uma carne, né, um músculo de boi, você vê um conjunto de fibras musculares, né, feixes de fibras, e aí ele é todo envolvido por uma membrana, como se fosse uma sacolinha ao redor, né, chamado de epimísio. Depois eu vou juntando outros grupinhos de feixes de fibras, e envolvo por outra membrana, que é o perimísio aqui, e por último eu tenho aqui uma fibra muscular também envolvida por outra membrana. Essa membrana de tecido conjuntivo é importante, que ela é vascularizada e ela vai, então, alimentar, nutrir com alimento, com glicose, com oxigênio, vai nutrir essas células, tá? Então, ela é importante aqui, tá? Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho uma visão microscópica. Como que eu vejo ao microscópio um tecido muscular? Então, aqui eu estou vendo essas fibras alongadas aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui a célula, eu tenho aqui o núcleo, mostrando que tem vários núcleos, e eu tenho aqui essas fibras que eu falei para vocês, né? Então, quando eu pego o músculo, olha só, eu tenho aqui a célula, que é um miócito, que é a célula do músculo, mio vem de músculo, ela é cheia de miofibrilas, que é um conjunto de proteínas, um nome um pouco complicado, chama actina e miosina. Essas duas proteínas, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que vão fazer o movimento de contração. Então, o citoplasma dessa célula está cheio, né, totalmente tomado aí por essas fibras, né, que são proteínas, na verdade, tá? E a disposição delas que vai dar aqui esse aspecto de estria transversal, tá? A unidade de contração chama sarcômero e está aqui nessa fibra muscular que eu vou mostrar também um pouquinho mais para frente. Esse é o tecido muscular estriado cardíaco. Esse tecido, olha, o desenho está mostrando aqui, é o coração. O coração é um órgão muscular. Nele tem cavidade onde o sangue vai passar por ali e vai ser distribuído pelo corpo todo. Então, ele tem que bombear. Imagina a força, né, para esse coração bombear. Então, tem que ter uma musculatura forte, né, bombear rapidamente. E aqui eu estou mostrando para vocês as células, né, vistas ao microscópio, também aqui alongadas, com o núcleo mais central, tá? Mostrando aí o tecido muscular estriado cardíaco. E lembrando que a contração involuntária. Você não precisa se preocupar com o seu batimento cardíaco. Tecido muscular liso. O tecido muscular liso, ele
já tem aqui, ó, um aspecto diferente. Ao microscópio, eu estou vendo aqui as células centrais, né, de roxinho, o núcleo, desculpa, da célula, e você não percebe aquelas estrias que eu falei para você. Tem a ver com a disposição daquelas proteínas, né, actina e miosina, formando o sarcômero. Então aqui é o músculo liso, mostrando que ele está muito presente no nosso intestino, na bexiga, no útero, nos vasos sanguíneos, né? E tem uma contração mais lenta, mais fraca e também involuntária, né? Então nós temos aí um controle do sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso central, que está aqui o encéfalo e a medula, e temos o sistema nervoso periférico, né? Esse nervoso periférico, formado por nervos, por gânglios, eles podem ter aí, ele pode ser autônomo, então eu tenho aí algumas atividades que são voluntárias e involuntárias, e eu tenho aí o sistema nervoso periférico somático, que vai controlar os meus músculos, que vão fazer, então, uma resposta voluntária. Então, o sistema nervoso está ligado aí, tá? Vamos ver agora um desenho, né, uma imagem, mostrando o sistema muscular. Como eu falei, nós temos mais de 600 músculos, né? Esses músculos, gente, eles têm nomes, assim, muito pela forma, redondo, trapézio, reto, tem a ver com a forma, né? Se tiver um conjunto de músculo, 2 é bíceps, se for 3 é tríceps, se for 4 é quadríceps, então tem aí uma lógica no nome dos músculos. Professora, eu tenho que saber nome de músculo? Eu já falei aqui também na aula de sistema esquelético. Você não precisa decorar nome de osso. Você pode saber alguns mais importantes, até por curiosidade. Mas o importante é saber a função, para que serve, relacionar com o esquelético, relacionar com o nervoso, né, a fisiologia aí, tá? Então aqui vou dar exemplo de alguns músculos. Olha, aqui o deltoide, aqui no ombro, grande peitoral, reto do abdômen, tá? Nós temos aqui, né, na perna, o tibial anterior, gastrocnêmico aqui atrás na panturrilha, costureiro, extensor dos dedos e pulsos, tá? Aqui atrás, olha, o músculo trapézio, que tem a forma de um trapézio, tá? Grande redondo, oblíquo do abdômen, no glúteo, o grande glúteo, tá? Tem o femoral, etc. Então, nós temos um número variado de músculos, eles vão trabalhar juntamente com o sistema esquelético, lembro das articulações que são importantes aí para o movimento de alavanca, né, que vai unir os ossos aí, vocês lembram da aula passada? Das articulações móveis, né? Então, esses músculos aí, gente, é incrível quando você vê o corpo humano, é muito perfeito, né? É uma coisa, assim, maravilhosa de a gente ver. Então, a atividade muscular, ela também é diversificada. Eu tenho músculos que são flexores. O que é flexor? Quando eu dobro a mão, eu estou flexionando. Aqui eu estou estendendo. Ó, flexionando e estendendo, tá? Então, eu estou fazendo aí movimentos de flexão, extensão. Até também mostrei isso na outra aula, né? Aqui, eu vou fazer uma abdução. Quando eu afasto a minha mão desse eixo central, adução. Eu posso fazer rotação, né? Então, existem aí diversos movimentos que eu posso fazer, tá? Aqui, eu coloquei a imagem de um músculo, né? Mostrando aqui, olha, o braço, né? O bíceps está contraído e o posterior, que é o tríceps, está relaxado. Então, eu tenho aí a gente fala que é músculos antagonistas, quer dizer, contrário. Um está contraindo e o outro está relaxando. Então, eu tenho uma dupla de músculos trabalhando aí, tá? Tríceps está relaxado, bíceps está contraído. Aí, aqui é o contrário, olha. Aqui, eu já deixei na hora que eu abri, o tríceps contraiu e o bíceps relaxou. Então, eu vou ter aí esse movimento contrário, tá? E aí, eu queria mostrar para vocês aquelas fibras que eu falei, né? Aquelas proteínas que estão ali no citoplasma. Aqui, ó, actina e miosina. Olha que interessante. Isso que mostra lá aquelas estrias. Aqui eu tenho a proteína miosina, que ela é mais grossa, fica aqui no meio, paradinha, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu tenho, então, a miosina no meio, paradinha, e essa
proteína actina dos dois lados, ela vai deslizar, olha aqui, tá? Na hora da contração, eu tenho um deslizamento da proteína actina aqui cruzando com a miosina. Vocês estão vendo aqui, olha? Então eu aperto aqui, ó, junto, tá vendo? Então isso aí faz o movimento de contração, o movimento dessas proteínas, tá? Mas Marisa, como que isso acontece? Como que essa proteína sabe que ela tem que fazer esse movimento? Não é toda hora que eu quero contrair, eu quero ficar quietinha, então tem que ter aí um mecanismo, né? Voltei aqui. Olha, aí vem a interação do sistema nervoso, né? Olha só. Aqui eu tenho um músculo, tem um desenho também de um vaso sanguíneo, que os vasos também têm, né? Músculos, a pele. E aí eu tenho, então, eu recebo uma picada aqui, ou sinto um frio, eu vou ter, então, nervos sensitivos que vão sentir isso. Esse nervo, né, que ele é aferente, ele vai subir até o seu cérebro. Aqui ele vai passar pela medula, tá? E esse, então, neurônio aferente vai chegar lá no seu cérebro. O cérebro vai interpretar aquela sensação e vai devolver em forma de impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele vai voltar, tá? Pelo neurônio eferente aqui, e vai chegar, então, na musculatura. E isso, gente, vai passar uma corrente elétrica. E o que essa corrente elétrica faz? Né? Ela vai ali modificar a célula, né? Corrente elétrica envolve sódio, envolve potássio. E acontece uma coisa fundamental, tá? É liberação de cálcio. No citoplasma dessas células musculares tem cálcio guardadinhos ali numa organela chamada retículo sarcoplasmático, e esse cálcio é liberado. Na hora que esse cálcio é liberado, acontece então a atração da actina com a miosina, porque tem um certo momento que você não quer contrair, que eles não podem atrair. Então, existe uma outra proteína que não deixa que ocorra essa atração, mas quando libera o cálcio, aí sim, ó, então agora você pode contrair, tá? Então, o sistema nervoso vai ajudar aí nessa liberação do cálcio e fazer, então, o movimento. Músculo e movimento de substâncias. Isso aqui é o desenho do coração, os vasos sanguíneos, mostrando que nós temos músculos, né, musculatura lisa nas artérias e nas veias. A musculatura da artéria, a artéria tem mais músculo que as veias, tá? Por causa do bombeamento mesmo para o corpo todo, tá? E é um músculo liso, eu não tenho que preocupar também em ficar aqui contraindo célula de veia e artéria. Os músculos também produzem calor. Por quê? Porque quando eu faço o movimento, se vocês lembram da mitocôndria, que é uma organela citoplasmática, ela produz energia pela quebra da glicose. Então o músculo é uma célula que tem que respirar, quebrar a glicose, produzir ATP, que é uma moeda de energia. Essa energia química é transformada em trabalho. Além do trabalho, produz calor. Então, eu produzo calor quando eu movimento. Nós temos aqui algumas doenças do sistema muscular, tá? Exemplo, lesão muscular. Pode ser uma contusão, estiramento. Estiramento quando você faz o exercício errado, você pega lá um peso errado, muitas vezes em casa fazendo exercício, né, sem orientação, você acaba sobrecarregando o músculo, tá, gente? Né? E aí você estira, pode chegar a arrebentar, tem vários graus de estiramento, né? E aí tem todo um tratamento, né? Com anti-inflamatório, gelo, e aí o fisioterapeuta e o médico que vai saber o que fazer. Na contusão já é mais grave, uma batida mais forte, vai romper vasos sanguíneos, né? Aqui mostrando que está roxo. Então são aí algumas lesões que atleta tem, pessoas que fazem exercício errado, né? Tem que ter muito cuidado aí. O professor de educação física orienta vocês bem na aula, né? Né? Faz aquecimento, alongamento antes do exercício, para não acontecer isso aí. Tendinite, inflamação dos tendões, né? Vão ficar doloridos, aí também tem todo um tratamento. O tendão, lembra que ele liga o osso, o músculo ao osso, né? Ele pode também ter aí uma inflamação, que pode ter origem mecânica, né? Como química também.
E a distrofia muscular, que é a última doença que eu vou comentar aqui, que já é uma doença genética ligada ao cromossomo X. As mulheres são assintomáticas, mas os homens, eles têm aí o quadro clínico. E a pessoa vai ficando com o músculo cada vez mais fraco. Ela pode parar de andar, de comer, de movimentar e até mesmo não conseguir mais respirar, tá? Já é uma doença genética, tá? Bem, para a gente finalizar, para ter saúde muscular, o que eu tenho que fazer? Exercício físico regular, dieta equilibrada, que o alimento é fundamental, né, gente? Para produzir energia, né? Tem que ter carboidrato aí para poder produzir energia. Utilizar fontes de cálcio também, né? Utilizar calçado adequado, um calçado inadequado, você não vai correr com um salto, né? Você tem que ter aí toda uma harmonia aí no seu pé, um desenho anatômico do tênis aí. A postura adequada, não carregar cargas pesadas, mas incorreta. Então essa foi a minha aula de hoje. Dê uma conferida no PET, assista a aula novamente. Qualquer dúvida vocês mandem pra gente. Um grande abraço da professora Marizinha.